Mariana Rossi, Head de Planejamento Patrimonial na Filos Invest Solution. Hoje nós estamos aqui para falar sobre os impactos da reforma tributária que entrou em vigor em 2024. Essa reforma ela traz impactos não só na economia, mas também nos investimentos e no planejamento sucessório de famílias e empresas. Com a iminente mudança no cenário tributário e fiscal, torna-se essencial repensar as estratégias não só de investimento, mas de planejamento patrimonial. As novas políticas fiscais podem influenciar diretamente a rentabilidade real dos investimentos e a eficiência das estruturas de planejamento sucessório, que é a transferência de bens e patrimônios para os seus herdeiros. Neste contexto, estamos hoje aqui com Hugo Menezes, sócio fundador do escritório de advocacia especializado em planejamento patrimonial, HMGN Advogados, para explorarmos os principais pontos dessa reforma tributária. Como podemos continuar assessorando nossos clientes, seja famílias e empresas, com eficiência sobre esse novo paradigma tributário. Seja bem-vindo, Hugo. Mari, a reforma ela faz parte de um pacote maior do governo que estava buscando aumentar a receita e aí olhou-se para diversos pontos, tá? A gente vai ter a reforma lá do IVA dual, que a gente vai acabar com o ICMS e outros, transformar no tal do CBS e IBS, tá? Isso é a tributação das empresas, que a ideia do governo não era só discurso dele, não era só aumentar a arrecadação, mas modernizar o nosso sistema tributário. E atualizar conforme as premissas que estamos vendo ao redor do mundo. E aí a reforma tributária vem muito com esse aspecto do tal do IVA dual, mas ali dentro dela também tem algumas mudanças em relação ao planejamento patrimonial, dado que ela traz, o que ficou famoso aí nas últimas semanas, as notícias sobre a progressividade do ITCMD. Tá? Aí, além da reforma tributária, tem a reforma dos ativos no exterior, né? Os ativos offshore, que já passou. Temos também dentro deste pacote que se pretende passar a mudança na tributação da sucessão causa-morte, né? Mudar o ITCMD, a doação e a causa-morte. Né? E também tem a tentativa na mudança do imposto sobre as rendas. Então, tributar a distribuição de dividendo e por aí vai. Tá? Disso daí, o que já passou? Né? A reforma tributária, a gente sabe que já passou, tem aí a progressividade, depois a gente fala um pouco melhor sobre a situação do Rio e a situação de outros lugares. Tem a reforma da lei das offshore, que já passou. Já 1º de janeiro de 2024, a gente já vive um novo cenário para manutenção de ativos no exterior. A gente sabe que cada vez mais o brasileiro está diversificando, está com ativos no exterior, e é muito comum para as famílias brasileiras. Um filho está morando fora, ou o pai vai para fora, o patrimônio fica aqui, ou o patrimônio está fora, todo mundo está aqui. E como é que fica essa relação entre essa movimentação patrimonial, seja para a percepção em vida da receita ou para o causa-morte efetivamente. Então, quando a gente fala de reforma tributária, a gente tem que olhar de uma forma mais macro dentro do pacote inteiro que se pretende, que vem desde a reforma que passou, a reforma das offshore e o que eles estão tentando. Sinceramente, acho que a tributação dos dividendos não deve vir este ano, e aí tem as premissas de proteção ao contribuinte, né, que é a anterioridade, por exemplo, falando de imposto de renda, e se mudar alguma coisa também em relação a ITCMD, tem também anterioridade, noventena, enfim, não teremos surpresas de supetão. É uma reforma tributária esperada há muito tempo, né? Sim. E não é surpresa que ela viria completa, né? E a gente, né, a Filos, como uma empresa de assessoria financeira focada nas etapas de vida, seja um cliente, né, na sua família ou empresa, a gente também precisa se atentar para o que está contido nessa reforma e o que vai afetar bens e patrimônio. Né? E aí, o que
olhando para o contribuinte individual, né, o nosso cliente, como é que essa reforma de fato está afetando bens e patrimônio no Brasil e exterior? Você já falou um pouco, né, mas para a gente focar assim, o cliente estiver nos ouvindo, exatamente. A família. A família. Como eu disse, né, a reforma ela trouxe ali escondidinho sobre o ITCMD, ela exige a progressividade, né? Hoje o teto do ITCMD é definido pelo Senado, hoje está em 8%. Há uma movimentação grande para aumentar isso para 16%, e há um burburinho forte para isso ir para 35%, ficando 8% para os estados e o resto para a União. Sempre que a gente vê uma movimentação no ITCMD, principalmente para aumentar a alíquota, a gente vai perceber uma movimentação indireta em outros ativos. Então, se aumentar muito a alíquota de ITCMD, 35%, a família que não se organizar, se preparar, fazer as movimentações antes, buscar a melhor estrutura para a sucessão, pode tomar surpresa. Às vezes a família tem um patrimônio muito imobilizado. Sim. E aí quando a gente vê alíquotas ou ITCMD alterando, a gente vê que a liquidez no mercado imobiliário também se altera, porque eu tenho 8 imóveis ali parados, tenho um ITCMD gigantesco para pagar, eu não tenho liquidez, vende de qualquer jeito o imóvel para gerar liquidez para pagar o imposto. Isso aí foi visto nos Estados Unidos quando eles começaram a aumentar, e aí, enfim, faz muito tempo, e não acho que vai ser diferente aqui. A gente já vê aqui no escritório a correria e o desespero, é a palavra certa, da família para tentar pagar o ITCMD de uma forma menos onerosa. E aí acaba se desfazendo de algum patrimônio. Hoje, né, essa progressividade, alguns estados já prevêem essa progressividade. Por exemplo, o Rio de Janeiro já está no teto. Então, quanto maior a base, mais se aproxima dos 8%. A gente tem visto muitas matérias, eu até brinquei aqui no escritório que as matérias saíram recentemente, eram sensacionalistas. Aí depois eu vi que era de âmbito nacional. Falei, não, de âmbito nacional pode, porque São Paulo, porque Rio já está, né? Certo. Mato Grosso, por exemplo, já está também em 8%, mas São Paulo, Minas, a gente tem o caso do Amazonas, que ainda é muito baixo, que o pessoal realmente, agora que vai se alterar, é muito importante se antecipar. Exatamente. Porque a gente está falando de preservação de patrimônio, né? Pô, se eu vou fazer isso, sendo que eram meus herdeiros que teriam que ter essa dor de cabeça, mas pensar em preservação de patrimônio mesmo, da família que construiu ao longo do tempo. Então, tem diversos mecanismos para fazer o planejamento. A gente fala muito, né? A gente troca muito isso. A gente conversa muito, que não existe um só mecanismo, né? Cada ativo vai ter uma estrutura que melhor conversa. Então, aqui no Brasil é muito comum a holding patrimonial. É uma ferramenta estupenda, mas tem pessoas que tentam colocar investimento ali dentro, que vai ser um tiro no pé. Pelas mudanças que vieram aí. A tributação é diferente. Exatamente. A tributação de cada ativo é diferente. A tributação do imóvel é uma, a tributação da liquidez é outra. A tributação lá fora, a gente está com uma premissa diferente. Antes, se exigia a lei complementar para fazer uma gestão dessa tributação da sucessão offshore, né? Vamos chamar assim. Essa lei complementar nunca veio. A emenda constitucional, que a gente está tanto falando desde o início aqui, ela trouxe a previsão de, enquanto não vem a lei complementar, ela autoriza os estados a cobrarem. Só que isso ainda não trouxe uma mais-valia, vamos falar assim, para o contribuinte, porque França vai cobrar o imposto dela, Estados Unidos vai cobrar o imposto dela, Itália, enfim, vão cobrar o imposto. Então, pedir a lei complementar para planificar o que vai acontecer, né? Porque o imposto de sucessão é um imposto estadual. Então, se eu já paguei em cima do meu apartamento em Paris 40%, eu ainda vou ter que pagar aqui no Brasil? São leis que não se comunicam. Não né? existe um tratado internacional sobre isso. E aí, essa lei complementar, inclusive, era para tentar resolver isso.
porque senão esse ativo vai ser cada vez mais dilapidado e vai sobrar pouco. Mais uma vez, aqui o que a gente está falando, o planejamento funcionaria super bem para também tratar disso. Com certeza. E aí, assim, para a gente fechar a nossa conversa, quais são as estratégias adotadas? Porque, assim, existem famílias que já prepararam ao longo do tempo essa sucessão com diversas ferramentas. Tem famílias que estão se dando conta e estão correndo atrás. Então, assim, seja um modelo já preparado, seja um modelo para iniciar, né? Qualquer um desse tipo de, vamos dizer, família e cliente, é importante agora olhar para esse planejamento, seja ele no início ou ele já iniciado, à luz das novas regras, né? Sim, sem dúvida. Principalmente quando a gente está falando de ativos que foram tocados por duas leis, né? A gente tem ativos offshore que foram tocados por uma lei específica e pela emenda constitucional. Então, quem já tem uma estrutura lá fora, ou ativos lá fora, e imagina que isso tudo já está organizado, mudou, né? A gente tem uma tributação da percepção da receita diferente. Então, todo ano você vai ser tributado, agora você tem uma janela de 8% que termina agora dia 31 de maio, para você atualizar um estoque que já estava muito defasado. Eu imaginei ali dentro a famosa cláusula de joint tenants with right of survivorship. Isso vai mudar? Mudou. A lei pede que se declare de uma outra forma e tem um ponto muito importante. Assim, esses ativos que estão lá, em regra, é para uma poupança para outra geração, mas também é para garantir a qualidade de vida futura de quem guardou este dinheiro, né? Então, fiz esse planejamento para poder utilizar isso. Esse planejamento já está pronto e acabado? A lei mudou. Você vai ser tributado anualmente, você tem uma janela para atualizar. Se você usa isso para sua qualidade de vida, será que faz sentido já atualizar? Tem que fazer conta, então a gente faz muita conta ali, fala pro Rafa, pega a carteira do pessoal que tem que olhar se vai atualizar, se não vai declarar transparente, opaca, que é outra discussão que está tendo também. E Brasil idem, tá? A reforma, famosa, também pretende tributar de forma diferente a receita imobiliária, né? Então, será que a holding imobiliária ainda vai fazer sentido? Exatamente. Não vai? Vai trazer, né, uma eficiência, né? Perfeito. Eficiência. Se ainda vai trazer eficiência que você imaginou quando começou essas conversas, quando fez a estrutura e por aí vai. Não, perfeito. E a gente na Filos é uma assessoria financeira que a gente atende o cliente, né, de ponta a ponta. A gente olha o cliente nas etapas da vida dele, dos negócios. E essa troca, né, com a área jurídica é muito importante. Então, Hugo, eu quero te agradecer pela participação. Para nós é um desafio, porque a gente conseguir entregar para o cliente, né, uma gestão de carteira, mais um planejamento patrimonial à luz de regras, né, jurídicas e tributárias, com certeza no final a gente está entregando eficiência de rendimento. Eu vivo na Filos. Isso aí. Prazer, muito obrigada. Obrigado, Até a próxima. Tchau, tchau.